Professor José Paulo Martins, boa noite. Boa noite. Nessa discussão, os candidatos despejaram dados sobre a cidade durante o debate. Mas muita gente errou, a mídia foi conferir índice altíssimo de erros. Isso é muito comum, né? Os candidatos tentam mostrar os seus números, né? A gente tem aqui em São Paulo candidatos que já ocuparam cargos públicos, tem candidato à reeleição. Então, cada um deles tem o seu arsenal de dados, de números, em qualquer que seja a área, né? Em transporte, em saúde, em educação, em iluminação, em precatório, todos eles têm seus dados. Tem árvore plantada. Árvores plantadas, parques construídos e... Às vezes é difícil de os outros candidatos, ou mesmo jornalistas que estão ali no ato, conseguirem contrapor aquele dado e desmascarar ou tentar mostrar um outro dado, né? Então, os candidatos ficam à vontade até para apresentar números, porque nem o adversário vai contestar, nem jornalistas também, e caso o eleitor fique assim, pô, mas o que representa isso, né? Muitas vezes o adversário, em vez de contestar, apresenta os seus próprios números que também seriam contestáveis. E aí fica tudo assim. Mas eu achei fundamental na fala do Fernando Abruzzo, é o seguinte, é que realmente teve uma evolução dos debates nesses últimos 25 anos. Eu queria saber o que o professor acha disso. Saiu do discurso retórico, pessoal, e até da luta de boxe, que fazia tanto sucesso na televisão, e entrou na busca de solução para os problemas. Essas soluções podem ser dadas de maneira fraudada, de maneira honesta, de maneira objetiva ou não, mas que a pauta do debate mudou. Está mais perto do cidadão, ou não? Primeiro que é uma disputa municipal, então acho que já pelo cargo em disputa, isso já procura trazer a discussão um pouco mais para o pé no chão, para a realidade do dia a dia mesmo, a saúde, o transporte, questões que afligem o eleitor cotidianamente. Eu acho muito positivo também que o debate tenha perdido um pouco esse lado do espetáculo, das personalidades que acabam se impondo muito mais do que as ideias, do que os fatos, né, do que os números e qualquer outra coisa. Então, trazer o debate também, que isso pode se tornar até um pouco mais arrastado, um pouco menos interessante em termos de espetáculo, de televisão. Menos espetáculo. Mas é muito mais interessante em termos políticos, porque na minha visão, é interessante ter vários candidatos, né, conversando, os candidatos nanicos realmente provocam muito mais os candidatos maiores, mas o debate acabou ficando um pouco amarrado, na verdade, né? Ficou um pouco amarrado, mas possibilitou uma profundidade maior nas discussões. Alguns temas foram muito discutidos. Xará, professor José Paulo. Interessante também a gente lembrar que dos 8, apenas 2 não tiveram nenhuma experiência, nem de legislativo e nem de executivo. O Reichmann e o Ciro Moura. Porque a Soninha Francini é vereadora na cidade de São Paulo, conhece bem os problemas da cidade. Ivan Valente, também como deputado federal, foi aqui de São Paulo, também deputado estadual, se não me falha a memória. Foi. É conhecedor dos problemas da cidade. E os demais, né? Um foi governador, a ex-prefeita, né? O atual prefeito, 2 e o ex-prefeito. Exatamente. E o debate de Belo Horizonte também foi um debate que se voltou muito para as questões diárias da população de Belo Horizonte. A mesma coisa aconteceu em Porto Alegre. Então, o que eu acho é o seguinte, na verdade, a eleição municipal está virando um momento de discussões de assuntos municipais. Antes não era bem assim. Tinha sempre aquela coisa, a eleição municipal é a véspera da eleição nacional, e aí vamos ver as relações políticas de um com o outro e tal. Agora não. Os problemas são tão graves nas grandes cidades que não dá para fugir. Lembrou o Rio Grande do Sul, com as suas capitais, de se lamentar que no Rio de Janeiro não tenha sido possível, né? Capital democrática. Exatamente. Né? Ficou faltando o debate no Rio. Mas acho que, de alguma forma, essa ausência do debate do Rio não deixa de ser um emblema da confusão política, né? dessa espécie de geleia que virou o Rio de Janeiro, sem retratos e partidos e forças hegemônicas. Então, hoje você tem o governador Sérgio Cabral como uma liderança importante, o prefeito César Maia, mas atrás deles não tem uma força estruturada, partidária, como você tem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Minas, enfim, em Pernambuco, Bahia, etc. Isso.